Jesus começa a dar os primeiros inícios, os primeiros indícios da sua segunda vinda, do arrebatamento, daquela promessa que ele deixou no Evangelho de João, capítulo 14, que ele subiria, mas lá ele ia preparar morada, e ele disse: se eu for e vos preparar morada, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui no verso 37, 38 e 39, Jesus está dando indícios da sua vinda. Talvez por isso, quando nós iniciamos o capítulo 24, capítulo este que usamos como base, nós vemos Jesus saindo do templo. Uma vez que ele termina a sua missão, repreende os fariseus, traz o juízo sobre os fariseus, dá indícios da sua segunda vinda. A Bíblia diz que no capítulo 24, então, a partir do verso 1, Jesus sai de dentro do templo e Jesus sobe ao Monte das Oliveiras com seus discípulos. Quando chega lá em cima, a Bíblia vai fazer menção dizendo que esses discípulos, talvez imbuídos de curiosidade pelo que eles tinham acabado de ouvir, porque os discípulos até então não tinham tido nenhum tipo de indício acerca da segunda vinda de Cristo. Mas Cristo no verso 37, 38 e 39 estava deixando claro que ele voltaria. Então os discípulos agora têm um nó na sua mente. Os discípulos agora começam, imbuídos de curiosidade, a perguntar a Jesus. E isso aconteceu no verso de número 3, quando os discípulos aproximam-se de Jesus, verso 3 do capítulo 24, e começam a dizer: Senhor, há poucos minutos atrás, ou talvez há poucas horas atrás, ou talvez alguns dias atrás, tu estavas dando uma palavra repreendtiva sobre a vida dos fariseus e dos saduceus. O Senhor trouxe algum juízo sobre a vida deles, mas o Senhor inverte o foco. Quando o Senhor estava terminando o seu sermão, e o Senhor começa a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, e agora vocês não vão me ver mais, até que se cumpra a profecia. E alguém venha dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. O que é isso, Jesus? Explica para nós. Nós queremos entender quando haverá o fim e que indícios mostrarão a tua vinda. Jesus abre a boca e começa a dizer: acautelai-vos, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome. Veja que o que Jesus está dizendo aqui no capítulo 24 é nada mais, nada menos que os sinais que seriam claros, que identificariam e que mostrariam que a sua vinda estava próxima. Jesus vai seguindo, mostrando os sinais. Porém, nós lemos até o verso de número 12, verso este, que quero usar como base para esta palavra. Pois Jesus, depois de deixar vários sinais, tais como terremoto, tais como peste, tais como praga, tais como filhos contra pais, pais contra filhos, nações contra nações, Jesus inicia falando sobre isso, mas ele termina no verso 12, os sinais que antecederiam a sua volta, dizendo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ei, escute, olhe para cá. O que Jesus está falando aqui é que quando estivesse próximo da sua vinda, o esfriamento iria tomar conta de muitas pessoas. Veja que o termo que Jesus usa, a expressão que Jesus utiliza, é uma expressão que não conota dúvida, é uma expressão que deixa claro. Ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Isto é mais do que 90% na minha concepção. Isto talvez represente a grande maioria. O amor de muitos se esfriará. E com base nesta introdução, eu quero pregar esta noite debaixo do seguinte tema: a hipotermia espiritual. A hipotermia espiritual. A hipotermia espiritual. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: estamos vivendo a época da hipotermia espiritual. Mas só aqui hipotermia espiritual. E ajude um pouquinho no retorno. Quando eu falo de hipotermia, eu estou falando de esfriamento. Mas para que a gente venha entender a palavra de Deus aos nossos corações, faz-se necessário talvez a gente conceituar o que quer dizer a hipotermia.
A hipotermia, o conceito da palavra hipotermia, talvez seja necessário a gente pegar esta palavra e dividir em duas partes. A primeira parte é hiper, diga comigo hiper. A segunda parte é termia, diga comigo termia. Hiper significa excesso, termia significa temperatura, hiper significa excesso, termia significa temperatura. Vamos lá, vamos ver se você gravou. Hiper significa excesso, termia significa. O que é a hipotermia, pastor? A hipotermia é nada mais, nada menos que a baixa da temperatura corporal de um ser humano, de um indivíduo, de uma mulher, de um homem, de uma criança. A hipotermia é a baixa da temperatura corporal. Para você que não sabia, a temperatura corporal normal de um ser humano, ela varia de 36 a 37 graus Celsius. Quando esta temperatura começa a cair, 34, 35, 34, 33, 32, 31, este indivíduo tende a entrar nesse estágio chamado estágio de hipotermia, que é exatamente a baixa da temperatura corporal. E veja se não é isto, que Jesus está falando aqui. Jesus disse que um esfriamento, Jesus disse que a friagem iria tomar conta da igreja, do seu povo, daqueles que estivessem aguardando o arrebatamento e não estivessem vigilante. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por isso gerou essa necessidade no meu coração de pregar sobre a hipotermia espiritual. Mas para que você entenda aonde eu quero chegar aqui esta noite, eu disse que vai ser rápido, porque o negócio vai ser tão devastador aqui hoje. Aleluia! Vai ser tão devastador aqui. Se você soubesse o que Deus vai fazer aqui hoje, aleluia, eu estou já sentindo a presença de Deus aqui neste altar. Levanta a tua mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Levanta a tua mão e diga aleluia. Aleluia. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado e diga: Jesus vai falar contigo hoje. Para a gente falar em hipotermia, não tem como falar em hipotermia sem entrar nas fases da hipotermia, porque a hipotermia, ela se divide em 3 fases. A primeira fase da hipotermia chama-se fase leve. Diga comigo, leve. A segunda fase da hipotermia chama-se fase moderada. Diga moderada. A terceira fase da hipotermia chama-se fase grave. Diga fase grave. Primeira fase, fase. Segunda fase, fase. Terceira fase, fase. Ei, olhe para cá. Todas essas 3 fases da hipotermia possuem os seus sintomas. E a gente vai discorrer um pouco aqui sobre os sintomas de cada uma dessas fases da hipotermia. Na primeira fase, chamada fase leve, a situação que vai acometer quem está sofrendo de fase leve, os sintomas que irão acometer quem está sofrendo, vivenciando a hipotermia na fase leve, são os seguintes sintomas. Primeiro sintoma, letargia. Segundo sintoma, prostração. Primeiro sintoma, não, vamos lá. Primeiro sintoma, segundo sintoma, primeiro sintoma, segundo sintoma. O que é isso, pastor? Letargia e prostração. Fala de algo chamado sono. Sono. E quando eu falo de sono, não tem como falar de sono sem lembrar da palavra apostasias, porque o sono está relacionado à apostasia, e a apostasia se refere ao espiritual, é a apostasia espiritual. Quando eu falo de sono, eu estou falando de pessoas que outrora pregavam, hoje não pregam mais. Quando eu falo de sono, eu falo de pessoas que cantavam, hoje não cantam mais. Apostasia, sono espiritual. Quando eu falo de sono, eu falo de pessoas que outrora não mediam esforços para estar na casa do Senhor. Hoje, se não for carregado, ele não vem. Eu estou inserido no tema. Jovens como? Como? E vaso, para ser vaso, tem que ter azeite dentro. A apostasia fala de sono. E quando a gente vai olhar para o que diz a Bíblia Sagrada a respeito do sono, com relação ao sono, a gente começa a entender muitas vertentes dentro da Bíblia que falam acerca do sono. O que dizer do Salmo de número 132, verso 4? A Bíblia diz: não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras.
Aleluia, Jesus. Provérbios capítulo 20, verso 13, a Bíblia diz: não ames o sono, para que não te empobreças. Cutuca o irmão que está do lado de cuidado com o sono pode te deixar pobre. Romanos 13, 11, a Bíblia diz assim: já é hora de despertarmos do sono. E Paulo também fala disso na primeira carta à igreja de Corinto, capítulo de número 11, verso 30. Paulo disse assim: há entre vós, primeiro, muitos fracos e doentes. Segundo, e muitos que dormem. E muitos que dormem. Sabe qual é a dificuldade para quem está dormindo? Meu Deus, esse negócio vai ser devastador. Você sabe qual é a dificuldade para quem está vivenciando o sono? Ter visões. Por que, pastor? Vou dar lugar aqui. Porque quem está dormindo, no máximo, vai ter miragem. Quem está dormindo, no máximo, vai ter visagem. Agora, quem está acordado tem visões. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Segura na mão desse crente que está ao seu lado e diga assim: acorda, porque Deus quer te dar visões. Que Deus quer te dar visões. Aleluia. Diga, Deus quer te dar visões. Deus não quer que você Deus não quer que você tenha miragem. Deus não quer que você tenha visagem. Deus quer que você tenha visões. Aleluia. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê lá em Lucas capítulo 9, verso 32, Jesus no monte da transfiguração. E os discípulos mais chegados, 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam com ele. Quando você olha para Lucas 9, 32, você vai ver que para que eles vissem Jesus ser transfigurado, eles tiveram que vencer o sono. Olha para o versículo 32, depois na tua casa de Lucas capítulo 9, para você ver. A Bíblia diz que eles estavam dormindo, eles estavam agarrados no sono, eles estavam tomados por sono. Mas parece que posso ver Pedro cutuca Tiago, Tiago cutuca João, e diz assim: se a gente ficar nesse sono terrível, a gente não vai ver ele se transfigurar. Vamos vencer o sono. E a Bíblia diz que quando eles vencem o sono, eles veem o rosto de Jesus brilhando, transfigurado. Porque quem está dormindo perde o melhor de Deus. Agora quem está acordado vê a glória de Deus brilhar. É Jesus. Na primeira fase, o sintoma é sono. Diga comigo: sono. Sabe o que Deus falava comigo no hotel? Chegou a hora da minha igreja despertar do sono. Aleluia. Então eu vou perguntar: tem alguém aqui que está acordado aqui? Aleluia. E você está entendendo? Eu não estou falando de sono carnal, eu estou falando de sono espiritual. E não adianta mais tapar o sol com a peneira. Existem lugares em que a igreja está dormindo. E a palavra de Deus é esta: é noite de despertarmos do sono. Aleluia. Oh meu Deus do céu, segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Há uma brisa muito suave aqui esta noite. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Segure, 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 segure. Segure, 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 segure. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Seja a boca de Deus para essa pessoa que está ao seu lado aí agora dizer: vamos acordar para ver o melhor de Deus. Vamos acordar para vivenciar o melhor tempo de Deus na nossa vida. Quem pode acordar agora para dar glória? Quem pode acordar agora para glorificar a Deus? Efésios capítulo de número 5, verso de número 4, a Bíblia diz: desperta tu que dorme. Aleluia, Jesus. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te resplandecerá. Vai ter crente aqui que vai acordar hoje para resplandecer. Levanta a tua mão assim, levanta, que eu quero profetizar. Vai ter crente que vai acordar hoje aqui, meu pastor, para resplandecer. Você vai levantar, oh glória. Você vai levantar daqui hoje como um gigante na mão de Deus. Você vai levantar daqui como um guerreiro na mão de Deus. Porque chegou a hora da igreja acordar. É hora de largarmos a cama espiritual, o cobertor espiritual, o travesseiro espiritual. Deus está nos chamando hoje para acordar. Quem pode? Quem pode? Quem vai? Quem pode? Quem vai?
primeira fase, sintoma, letargia e prostração, sono. Na segunda fase, é conhecido como fase moderada. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3, fase moderada. Nesta fase, o sintoma é diferente da primeira. Porque na primeira fase, o indivíduo tem letargia, prostração. Na segunda fase da hipotermia, as coisas acontecem diferente da primeira fase. Porque na segunda fase, primeiro, o indivíduo não tem medo do perigo. Perde o raciocínio daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Diga comigo, perde o medo do perigo. Diga, perde o raciocínio. Daquilo que é certo. Ou daquilo que é errado. Quem são esses, pastor? Esses são aqueles que aquilo que era pecado ontem, hoje já não é mais pecado. Aquilo que era errado ontem, hoje já não é mais errado. Aquilo que era transgressão ontem, hoje já não é mais transgressão. O indivíduo começa a brincar com o pecado, a brincar com o diabo. E deixa eu te alertar aqui, diabo continua sendo diabo, viu? Tem alguns pregadores aí, na tentativa de emocionar o povo, diz assim: Satanás está debaixo dos meus pés. Está nada. Porque primeiro, quem esmaga a cabeça dele não é a igreja, quem esmaga a cabeça dele é Jesus. Ele continua agindo muito bem no princípio dele. João 10:10. Diabo veio para matar, roubar e destruir. E o que me deixa pasmado é que a gente vive uma geração que não tem medo do perigo, que já perdeu o raciocínio daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Esses são aqueles que entraram numa fase que os jovens dizem muito, e eu escuto muito dizer: isso aí não tem nada a ver. É a fase do não tem nada a ver. Dá um cutucãozinho assim na costela do irmão, diga: cuidado com o não tem nada a ver. Diga assim: o não tem nada a ver vai deixar muita gente fora do céu. Diga para ele: pecado continua sendo pecado. Mentira continua sendo mentira. Diga para ele assim: aquele que é sujo, suje-se mais. Mas quem é limpo, se limpe mais. Quem vai? Meu Deus. Aleluia! Quem está nessa... Meu Deus, segura! Quem está nessa fase perdeu o temor a Deus. Coisa horrenda é um homem perder o temor de Deus. Você está dizendo, meu filho, cuidado. Cuidado nada. Satanás está aí. Está nada. Olha aí o abismo. Nada. Eu passo por cima. Olha a dificuldade aí. Nada. Vem para a igreja orar para você se fortalecer espiritualmente e Deus encher a tua botina. Precisa não. Brincando com o perigo. E quando eu falo de alguém brincar com o perigo, é impossível não lembrarmos daquele que a gente citou hoje de manhã aqui: Sansão. Sansão foi o cara da Bíblia que mais brincou com o perigo. Nazireu de Deus, você vai ver em muitos momentos ele brincando com o perigo. Primeiro momento, quando ele desceu para lugares perigosos. Eu falei isso de manhã aqui. Desceu para Gaza, lugar de perigo moral. Tímina, lugar de perigo moral. Se afeiçoou de uma mulher filisteia, uma prostituta. Você vai ver Sansão negligenciando o 5º mandamento da Bíblia, com promessa. Quem lembra aqui qual que é o 5º? Honra o teu pai e tua, para que seus dias se prolonguem sobre. O papai chegou e disse: Sansão, não vai para Tímina, não vai para Gaza. Mulher tem aqui, de sobra, no meio do nosso povo. Escolhe alguém aqui para você casar. E diz: não, pai, deixa que da minha eu cuido eu. Deixa que da minha vida, do meu nariz, deixa que eu cuido, pai. O senhor não tem nada a ver com isso. Você vai ver Sansão tocando em coisa morta. Olha que camarada sem noção. Estava sem noção do que era certo e do que era errado. Porque Nazireu não podia tocar em coisa morta. E ele foi e pegou lá o favo de mel de dentro do leão que ele mesmo tinha matado. Tocou em coisa morta. Você vai ver Sansão durante 20 anos, Raul, orando 2 vezes só. Tem crente que fala de assistir o jogo do Brasil, nada contra, que eu também gosto. Ele vai que vai com força.
Falou em ficar no Facebook, é 34 horas no máximo. Mas quando fala, vamos orar ali, 10 minutos dá trabalho. Sansão, durante 20 anos, você vai melhorando 2 vezes só. Meu Deus, o que é isso? Camarada nazireu, que tem a cara de pau de orar 2 vezes só. Que nazireu é esse? Você vai ver Sansão orando no capítulo 15 e no capítulo 16, 2 vezes durante 20 anos. Será que estava brincando com o pecado ou não? Esta geração é uma geração que está brincando com o pecado. Perdeu o raciocínio daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Mas enquanto eu estava no hotel, Deus falou comigo que está levantando uma geração diferenciada. Aleluia. Por que, pastor? Porque se tem uma geração aí que está brincando com o pecado, Deus está levantando hoje, neste lugar, uma geração, primeiro, que não brinca com o pecado, mas vai renunciar ao pecado. Aleluia. Glória. E vai denunciar o pecado. Meu Deus do céu, segure na mão deste crente e diga assim: você está preparado? Você está preparado? Deus está te levantando hoje. Está te levantando. Primeiro, para renunciar o pecado, mas para denunciar o pecado. Vai ter crente que vai se levantando aqui primeiro para renunciar. Por quê, pastor? Porque vai viver uma vida de santidade. Você está preparado? A Bíblia diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Se tem uma geração aí que está sendo levada pela massa, Deus levanta hoje uma geração aqui que vai fazer a diferença, que vai renunciar o pecado, que vai renunciar. Aleluia. Aleluia! Oh meu Deus, oh meu Deus. Mas Deus levanta aqui a geração também que vai denunciar. Por quê? Porque Ele vai colocar palavras na tua boca. Vai olhar coisa errada e vai ficar quieto. Você vai denunciar, vai dizer: não aceito, não concordo, porque eu sou denunciador de coisa errada. Deus me chamou para renunciar, mas para denunciar também. Pecado continua sendo pecado, coisa errada continua sendo coisa errada. Aleluia! Primeiro, fase leve, letargia e prostração. Segundo, fase moderada. O indivíduo perde a noção daquilo que é certo, daquilo que é errado. Brinca com o pecado. Mas existe a terceira fase. A terceira fase é um pouco pior do que a primeira e um pouco pior do que a segunda. Porque na terceira fase, os sintomas são inconsciência. Diga comigo: inconsciência. Inconsciência. Agora ninguém dá glória, não é uma mensagem mais pesada, ninguém gosta de dar glória, né? Agora se prega chave de carro, meu Deus do céu, tinha crente dando aviãozinho dentro da igreja. Aleluia. Se prega chave de apartamento, tem crente aqui dando com a cabeça na parede, plantando bananeira. Mas a mensagem da palavra do Senhor para as nossas vidas é esta. Aleluia. É noite de acordarmos para a realidade que Deus quer nos fazer vasos. Na mão do oleiro, e vaso para ser vaso tem que ter óleo. Já vou chegar onde o Espírito Santo colocou no meu coração. Aonde o Espírito Santo? Eu estou só na introdução. Segura. Na fase grave, inconsciência. Diga: inconsciência. Inconsciência. Mas tem um segundo sintoma: imobilidade. Pela medicina, Raul é enfermeiro, né? Pela medicina eles usam um termo: quase óbito. O indivíduo está numa fase do quase morto. Estenda a mão assim comigo. Diga assim: ele está quase. Está quase morto. morto. Quase. Quase morto. morto. Diga assim: primeiro, inconsciente. Inconsciente. E já imóvel. Já imóvel. Pergunta para a pessoa que está só: você conhece algum crente que está assim na vida espiritual? Inconsciente. Consciente. Imóvel. Quase morto. Faça assim. Quase morto. Vai para cá. Vem cá, filho. Senta.